A graça e a paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Eu queria aqui dar uma resposta ao irmão sobre o governo da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Como ele se define. O governo da igreja se define teocraticamente. É um governo teocrático. Teo significa Deus. Cracia é um sistema de governo. E ele se define que Jesus, ele é o governo da igreja. Ele é o sumo pastor. E ele, então, funciona em cima de 5 ministérios, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Deus deu um para pastores, doutores e mestres. São 5 ministérios, que são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5. E esses 5 funcionam dentro do corpo, formam um corpo, uma membresia. Um é membro um dos outros coletivamente. E um se presta conta ao outro e nós prestamos conta ao Senhor Deus. Portanto, esse é o governo da igreja. Quando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, no capítulo, na segunda epístola de João, na primeira epístola de João, perdão, no capítulo 2, versículo 15 em diante, 12 ao 15, ele escreve uma carta para a igreja e ele mostra ali 4 grupos de pessoas inseridas dentro daquele corpo, dentro da igreja, e chama a atenção de cada grupo, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele olha a idade, ele olha o comportamento espiritual de cada grupo e ele define, e ele manda ali um relatório concernente àquele grupo. Primeiro, ele chama um grupo de filhinhos. Filhinhos, aquelas pessoas que reconheceu Jesus como Salvador, estão agora sendo integrados ao corpo e ali precisa ser tratado como filhinhos. Ser orientado, nutrido na palavra, e ensinado para ele como funciona esse governo da igreja, mostrando quem é o governo da igreja, quem é a igreja, quem é o corpo e as responsabilidades que ele tem que aprender a exercer nesse corpo para cumprir os mandamentos, para que ele cresça na palavra, cresça no conhecimento, cresça na graça. E se ele tiver um bom orientador, um bom tratamento, ele vai se fortalecer e logo ele vai se tornar um segundo grupo que João menciona, quando ele diz: jovem, vós sois forte porque tem vencido o maligno. Ele está falando de uma pessoa espiritualmente que já venceu as paixões deste mundo, já venceu todo aquele pecado que eles cometiam antes. Ele já tem uma estrutura na palavra, ele sabe agora definir o que é um governo da igreja, o que é os mandamentos, ele sabe transmitir para outras pessoas, não só o seu testemunho de vida, de libertação, mas mostrar que a palavra já está nele, ele já tem raiz, então ele pode transmitir agora
para outras pessoas, ajudar outras pessoas, ajudar o filhinho a se tornar forte como ele, vencer como ele, as paixões, as naturezas, controlar, ter um controle de si próprio. Ele já adquiriu maturidade, o bastante para estar ensinando a outros. Jovem, ele já tem agora esse conhecimento do que é o governo da igreja. Que o governo da igreja está muito acima do que muitos pensam, que ele é o próprio Deus, que governa através do corpo. Mas ele tem um outro grupo que ele chama de pais. Nós devemos passar por essa etapa do filhinho, do jovem e chegar ao pai, aonde temos estrutura emocional, sabemos controlar nossos sentimentos, nossos temperamentos. Sabemos que o ser humano ele tem 4 temperamentos: colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. E então, controlar esses temperamentos para cumprir a lei de Cristo. Sabemos que só conseguimos através de uma comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, e estruturar para que possamos então dar um suporte, não só ao filhinho, não só ao jovem, mas todo o corpo, abaixo de um governo, com a ajuda do Espírito Santo. Agora, eu queria chamar a atenção para esse ponto. Todo este processo, sabemos que nós passamos por aprovação, por reprovação e por provação. Está lá no Salmo 126, versículo 5. Então, a estrutura, o conhecimento, o tratamento, a nutrição na palavra vai nos dar um suporte para que nós passamos essas aprovações. Lá em Apocalipse fala que só o vencedor herdará a árvore da vida. Só o vencedor. Só tem um lugar lá no céu para o vencedor. Vencer o quê? Vencer o mundo, vencer as paixões, vencer a nós mesmos. E para isso nós temos que sair do filhinho, passar para o jovem e chegar ao pai e esperar então a vitória em Cristo Jesus. Então os nossos sentimentos, o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, precisa ter um critério para ser exercida em nosso benefício, de acordo com a palavra de Deus, para que nós não viemos fazer escolhas erradas. E através, às vezes, dessas escolhas erradas, do nosso próprio querer, da nossa própria vontade, nós estacionar e ficar sendo filhinho. Quantas pessoas na igreja, hoje, no corpo, está estacionado, são apenas filhinhos. Reconheceu Jesus como Salvador, mas estacionou. Às vezes tem tempo já que eles já reconheceram Jesus, mas estacionou, são filhinhos, não pratica a palavra, não congrega, às vezes prioriza outras atividades, ao invés de praticar a palavra, e fica estacionado. Então, quando João chama filhinhos, eu vos escrevo. Filhinhos,
temos que prosseguir, fortalecer na graça, no conhecimento. Não para, não é aqui o vosso descanso. Tudo isso aqui é passageiro. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra, praticando a palavra. O único alvo da igreja é a salvação em Cristo Jesus. Não paramos, prosseguimos para o alvo. Não tem segunda opção. Jesus está voltando. No mundo nós temos aflições, mas vamos viver eternamente com o Senhor. Levantai e andai-vos, não é aqui o vosso descanso.